Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Chida, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e no episódio desta segunda-feira, 13 de janeiro, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Na última semana, os mercados globais foram amplamente influenciados pelos dados robustos do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O payroll de dezembro surpreendeu positivamente com a geração de 256 mil vagas, acima das expectativas, enquanto a taxa de desemprego recuou para 4,1%. Além disso, o ISM de serviços mostrou uma recuperação acima do esperado, reforçando a resiliência da economia americana. Contudo, os preços pagos também subiram, pressionando os treasuries. Nos discursos, dirigentes do Fed, como Christopher Waller e Michelle Bowman, adotaram uma postura cautelosa. Enquanto Waller projetou uma convergência gradual da inflação para a meta de 2% até 2025, Bowman destacou a necessidade de moderação nos cortes das taxas de juros diante dos riscos inflacionários persistentes. Na Europa, o CPI ao consumidor mostrou crescimento alinhado às expectativas, mas o PPI, indicador de preços ao produtor, trouxe um alívio ao recuar na comparação anual. Esse cenário reforçou a perspectiva de que a inflação ainda é uma preocupação central. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Para os próximos dias, o foco se volta para os Estados Unidos com a divulgação do CPI e PPI de dezembro, que devem trazer mais sinais sobre a trajetória inflacionária. Outro destaque será o início da temporada de balanços corporativos, com resultados dos principais bancos americanos, como JP Morgan e Goldman Sachs. Esses dados devem ser acompanhados de perto, especialmente em um contexto de inflação ainda distante da meta do Fed. Na China, a expectativa gira em torno do PIB de 2024, com projeções próximas de 5%, além de dados da balança comercial e produção industrial, que podem sinalizar a retomada gradual da economia. Globalmente, esperamos alta nas taxas dos treasuries e fortalecimento do dólar, principalmente diante da iminência da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que assume a Casa Branca no próximo dia 20, o que pode aumentar a pressão sobre os mercados emergentes, enquanto as bolsas americanas devem ser impulsionadas por resultados corporativos positivos. E no Brasil, como foi a semana? Aqui no Brasil, o IPCA de dezembro variou 0,52%, ligeiramente abaixo das expectativas. Apesar disso, a inflação acumulada de 2024 fechou em 4,83%, acima do teto da meta. No campo da atividade econômica, a produção industrial recuou 0,6% em novembro na base mensal, mas cresceu 1,7% na anual. Já as vendas no varejo caíram 0,4%, refletindo o ambiente de consumo mais cauteloso. No campo político, destacaram-se as discussões sobre medidas de contenção de gastos no início do ano, enquanto o ministro Fernando Haddad reforçou a meta fiscal de 2024, projetando um déficit primário controlado. O cenário doméstico foi marcado por Ibovespa em queda, enquanto o dólar voltou a ganhar força frente ao real no decorrer da semana. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Para esta semana, a agenda interna segue movimentada. O IGP-10 de janeiro deve apontar alta moderada, refletindo o arrefecimento dos preços agropecuários e industriais. Já o volume de serviço e IBC-BR de novembro tendem a mostrar uma desaceleração, impactados por condições financeiras mais restritivas. No campo político, espera-se continuidade nas discussões sobre medidas de controle fiscal e a possibilidade da reforma ministerial ao longo do mês. No mercado, o dólar deve se valorizar frente ao real, acompanhando o fortalecimento global da moeda americana, enquanto a curva de juros seguirá pressionada, refletindo as incertezas econômicas. O Ibovespa, por sua vez, pode enfrentar um viés de queda, alinhado à visão de juros elevados e menor otimismo no mercado local. E como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? O cenário mantém um tom de atenção e cautela, principalmente quando analisamos as projeções para a Selic em 2025, onde devemos atingir o patamar de 15% ao ano até o final do primeiro semestre, e os sinais da continuidade da política monetária contracionista por parte do Banco Central, com foco no combate à inflação acima do teto da meta, seguindo se recomendando com convicção as estratégias baseadas em CDI, como o BB Previdenciário Referenciado DI Perfil. O fundo de renda fixa, enquadrado no artigo 73A, é ideal para acompanhar o índice, tanto a Selic quanto o CDI, com liquidez imediata, risco baixo e ainda ser um grande aliado na busca pela meta atuarial neste ano. Para aqueles que estão vislumbrando um cenário mais favorável nesta janela inicial do ano, podemos destacar outras estratégias de renda fixa, como as estratégias pré-fixadas através do BB Previdenciário IFM e estratégias focadas atreladas à inflação, como o BB Previdenciário IMAB, ambos enquadrados no artigo 71B. Contudo, essas alocações dependem de um cenário mais favorável, com quedas nas taxas de juros atuais e que ainda podem apresar volatilidade durante o período de alta da Selic. No momento, seguimos com cautela nas alocações de ativos de renda variável, tendo em vista as incertezas fiscais domésticas, alta oscilação cambial e mudanças nas perspectivas que podem ocorrer durante as divulgações de temporadas de balanço das empresas.
E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fala com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo do RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.